10h10. Comigo aqui no estúdio da Band News FM já está o professor Sidney Leite, coordenador do curso de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco. Professor, obrigada mais uma vez pela sua gentileza aqui conosco na programação. Ellen, um grande prazer estar aqui na nossa Rádio Band News e participando com você, né? Nesse contexto tão conturbado, né? E espero esclarecer aspectos, ajudar o nosso ouvinte / espectador, né? A entender um pouquinho, né? Esse evento tão complexo que a gente está acompanhando, né, que somos contemporâneos. Professor, a gente já estava ouvindo há pouco aqui a fala de Vladimir Putin, né, falando ali que existem propostas da Rússia na mesa, que eles estão esperando uma resposta por parte da Ucrânia, reforçando mais uma vez o discurso que ele vem fazendo sobre estar fazendo uma ação de desmilitarização dentro da Ucrânia, e não uma guerra, combatendo o nazismo, enfim, todo o discurso que ele vem fazendo e que para o público interno dele talvez faça algum sentido. Te pergunto, essas rodadas de negociações que estão sendo feitas entre as comitivas russas e ucranianas, elas parecem ter alguma chance de dar certo? Porque as exigências da Rússia são basicamente: queremos depor esse governo e colocar um governo favorável a gente aí. Exatamente. O outro lado não abre mão dos seus objetivos de entrar na União Europeia e também fazer parte integral o bloco militar da OTAN. Veja, eu não quero ser pessimista em relação a essas negociações, muito pelo contrário, as negociações, né, como costumo dizer, quando saem os soldados e entram os diplomatas, os cenários começam a ficar mais seguros em direção a um cessar-fogo, à paz. Mas desde o primeiro encontro, a gente percebe que toda essa articulação que conduziu, né, a esses encontros, ela parece muito mais, né, para demonstrar os dois lados, de que, olha, sim, estamos abertos a negociar, somos a favor da negociação, mas até que ponto os dois lados, né, estão de fato dispostos a chegar a uma área que a gente chama de uma área cinzenta, onde os dois lados, inclusive, podem ganhar. Né? Então, até o momento, por conta até desse espírito que eu acabei de descrever, nós não tivemos efetividade nesses encontros. Né? Os dois lados estão, na verdade, escondendo muito das suas verdadeiras intenções, e tecnicamente uma negociação feita nessas bases, ela não surte efeito. Ela não traz os resultados que todos nós esperamos, que num primeiro momento já seria muito interessante a gente conseguir um cessar-fogo. Mas eu vejo esse horizonte ainda longe, viu, Ellen? Pois é, professor. E aí, ao longo do acirramento do conflito, antes de começar a guerra, eu lembro que estava lendo alguns artigos falando sobre a crescente influência em cima do Putin de 3 ministros dele, que são ministros mais conservadores. Né? O Putin, quando surge há 24, quase 25 anos, se não estou errada aqui nas minhas contas, ele surge como alguém, inicialmente, que faz ali um movimento mais de aproximação com o Ocidente. Você olha uma pessoa ali que parece, de alguma forma, tá fazendo ali uma costura, depois isso vai mudando radicalmente ao longo dos anos, ele começa a deixar cada vez mais claro a visão dele de Rússia grande, meio que czarista, inclusive, né? E nos últimos 3 anos, 4 anos, essa influência destes 3 ministros, que são ministros bastante conservadores, são ministros que deram declarações do tipo, dizendo que o Ocidente, fantasiosas, né, reais, mas dizendo, o Ocidente está aprovando o casamento de seres humanos com seus animais, é isso que eles querem trazer aqui para a Rússia. São ministros com esse tipo de pensamento, né? Ministros que acabaram levando, por exemplo, reflexos em políticas internas, como o endurecimento da questão em relação aos homossexuais, como a condescendência com uma certa violência doméstica.
Mas se tinha uma dúvida do quanto o Putin estava sendo de fato levado por esses ministros mais conservadores, sendo influenciado, ou do quanto ele fazia um jogo Putin ali, né, de ser. Agora, parece que não, parece que o mundo está vendo que ele está realmente com uma narrativa alguns tons acima. E aí eu te pergunto, professor, o que eu queria entender contigo é o seguinte, é o quanto a Rússia está disposta a pagar por essa narrativa tons acima. A população da Rússia, os oligarcas russos que sustentam o regime de Putin, quanto parece que eles estão dispostos a pagar por essas narrativas? Ellen, eu tendo a me aproximar muito dessa reflexão que você traz aqui, né, para a gente na Band News nesse momento, né? De fato há um tom acima. Se nós compararmos, inclusive, mesmo com a trajetória dos momentos dos extremos do governo Putin, não é? É provável que Putin tenha feito uma avaliação, né, de que a iminência da entrada da Ucrânia, tanto na OTAN quanto na OEA, levaria, né, a perder essa... que é mais do que uma área de influência, né? Ali é de fato uma espécie de um corredor, de uma ponte que, na ótica desses nacionalistas russos, impediria uma nova invasão da Rússia. Ellen, eu até faço uma digressão um pouco mais longe, mas bem objetivo, né, para o nosso ouvinte, espectador. Antes do Gorbachev sair do poder, um pouco antes, alguns meses antes, houve um golpe de setores conservadores da ala militar das Forças Armadas da então União Soviética. O Putin, de alguma maneira, representa essa visão da Rússia, né, fortemente nacionalista, que é uma herança de longo prazo do próprio Império Russo. E nos últimos anos, você lembrou muito bem, né, o Putin, quando ele chega ao poder, ele tem um viés liberal, de diálogo com o Ocidente, de internacionalização da economia, mas depois o governo vai ficando cada vez mais para dentro, cada vez mais próximo dessas concepções mais conservadoras. E, de alguma forma, ele embarcou nessa onda conservadora que, inclusive, atinge o Ocidente, não é? Que levou aí a ascensão ao poder de políticos que também defendem essa agenda. Isso explica, entre outros aspectos, por que Putin e Trump se davam tão bem, não é? Porque, de alguma forma, essa agenda moral, conservadora, né, era dividida, não é, por ambos. Ele se tornou mais perigoso? Eu não diria mais perigoso, porque o Putin ele tem ciência, né, do poderio, ele exerce uma política de poder de superpotência e, portanto, é um pouco a lógica da Guerra Fria, né? Nós não temos, dentro de uma escalada ou de uma visão, de uma tomada de decisão racional, nenhum dos lados vai apostar num confronto direto. Então, essa possibilidade, né, que o nosso ouvinte tanto fala de uma terceira guerra mundial, ela tem uma possibilidade de ocorrer assim muito pequena, quase uma dízima periódica, 000. Agora, incidentes ocorrem, não é? Quando ontem a OTAN, por exemplo, não atendeu aquela proposta do presidente ucraniano em relação ao espaço aéreo, foi uma decisão prudente e e moderada. O senhor está mencionando a zona de exclusão do espaço aéreo da Ucrânia. Exatamente, a exclusão do espaço aéreo. Por quê? Talvez isso não tenha ficado muito bem explicado pela própria mídia, né? Sim, há uma determinação de exclusão do espaço aéreo. Nenhum avião pode sobrevoar ali. Imaginemos que um avião russo sobrevoe. Quem vai agir,
não é, para atacar esse avião. Estou usando uma linguagem bem simples, né, para atacar esse avião. A Força Aérea da OTAN. Aí teríamos configurado já um embate direto, né, da OTAN contra a Rússia. É isso que não pode acontecer. Na verdade, a guerra não deveria acontecer, mas nós não podemos trabalhamos com o mundo real, fiar, não o ideal. né? A gente tem que lidar com o que está colocado, né? Não que a gente idealiza. O mundo real, né, tá aí, a guerra começou. Então, de fato, subiu o tom, né? Putin demonstra uma intolerância maior com o Ocidente. Aí é preciso também a gente destacar dois aspectos que eu entendo muito importante. Eu estava relendo textos clássicos sobre a política externa da Rússia, textos escritos lá nos anos 90, né? E permanecem muito atual, né? Então, por exemplo, tem uma frase da Margaret Thatcher, né? Que ela disse, a Margaret Thatcher, né, tinha frases bem emblemáticas. Ela disse: não se iludam, a Rússia nunca ficará de joelhos para o Ocidente. Ela disse isso exatamente naquela onda de otimismo. Olha, a Rússia, né, a União Soviética acabou, o Império acabou e vamos incorporar a Rússia como um jogador menor. A Thatcher disse, isso nunca vai acontecer, né? E um outro aspecto que o Putin eleva o tom, sobe a temperatura, é um verdadeiro medo, eu acho que a palavra mais correta é essa, da Rússia ficar à margem das decisões mais importantes que ocorrem no ambiente internacional. Posso trazer só Claro, um relatinho claro. Pessoal, mas eu acho que ajuda os nossos ouvintes a compreenderem como isso nunca aconteceu. 2008, 2009, eu era correspondente em Moscou e trabalhava para algumas emissoras brasileiras em Moscou, mas também era funcionária da então Voz da Rússia, que depois virou Sputnik, né? Ou seja, em última análise, trabalhava ali para Putin, que estava naquele momento com o Dmitry Medvedev, mas era Putin ali. Aí, a redação, para vocês terem uma ideia, são redações, naquela época ela estava em crise, funcionava em pelo menos 40 idiomas diferentes. Nós tínhamos pelo menos 40 idiomas diferentes transmitindo uma redação estatal, como é a EBC hoje no Brasil. E aí eu lembro de uma discussão, porque era um inverno muito frio na Rússia e tal, e aí um colega da redação disse assim, mas você sabe, né, que essa coisa de aquecimento global aí, isso foi desenvolvido pelos Estados Unidos para atacar a Rússia. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu levei um choque, eu achei que era uma brincadeira. E aí daqui a pouco eu entendi, né, porque eu já estava, enfim, entendendo um pouco a lógica, eu entendi que aquilo era, e assim, eu estava falando de um colega jornalista, um jovem jornalista me contando essa história como sério. E eu entendi que a lógica era essa, a gente nunca tinha saído dentro da Rússia da Guerra Fria, isso nunca deixou de existir. Quem acha que acabou e pôs um ponto final foi a gente aqui no Ocidente, mas nunca deixou de existir essa lógica por lá. Desculpa, professor, só queria fazer essa interrupção, porque eu acho que esse exemplo é muito claro para a gente entender um pouco. Ellen, espetacular a sua contribuição. A Sputnik, né, me lembrou, eu quando era estudante, né, estudante de História, depois de Relações Internacionais, até por dever de ofício, né, como estudioso, eu escutava a Rádio Central de Moscou, não é? Ali ainda era a Guerra Fria, existia a União Soviética e as transmissões eram feitas em ondas curtas, em qualquer lugar, né, do planeta você captava, mas a Rádio Central de Moscou inclusive tinha uma programação diária voltada para o Brasil, em que passava esses valores, que passava essas ideias, não é? Então, nós estamos falando aqui um pouquinho de uma visão do historiador, né? Da mentalidade. A mentalidade, ela custa mudar, não é? Ela é de longa duração. Então, essa percepção de um Ocidente ameaçador, né? Ela continua presente. Ela continua presente. E ela vai buscar, para se tornar mais forte, fundamentos e uma interpretação e reinterpretação da história, né? Então, quando se fala da Ucrânia,
não é? Isso é muito usado no discurso dos militares, não é? Os ucranianos permitiram que os nazistas avançassem em direção, não é, à Rússia, não é? Eles abriram ali o território e, se não houvesse o cerco de Stalingrado, a Rússia teria caído. Houve a conivência dos ucranianos, o que é uma interpretação absolutamente ideológica, porque, na verdade, colaboração com o nazismo existiu, não é, de alguma forma até nos Estados Unidos. Não é? Até nos Estados Unidos, mas essa distorção da história, ela atende muito bem a essas visões que para nós são completamente absurdas, mas que são ditas, verbalizadas, não é, por pretensos intelectuais, não é, segmentos da sociedade, não é, que exercem uma influência. O Putin sempre se aproveitou, não é, de uma forma pragmática desse medo, não é, mas desenhando aproximação e afastamento, não é? Um dado que é interessante, por exemplo, a Rússia de Putin sempre manteve boas relações comerciais com a União Europeia, não é? Havendo ali um conflito de valores, mas de interesses dos dois lados, né? Parece que esse Putin pragmático recuou um pouquinho para esse Putin mais ideológico, esse Putin mais com um tom mais elevado e não só ameaçador, não é? O Putin tem uma discussão se o Putin é estratégico ou é tático. Na minha avaliação, ele se sai bem nesses dois campos. Mas nesse momento está predominando esse Putin eu vou agir, vou mover uma peça para o outro lado, não é? Recuar. Continuamos aqui conversando com o professor Sidney Leite, que é coordenador do curso de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco. Professor, a gente se concentrou bastante aqui no nosso primeiro bloco da conversa, né, em falar um pouco, fazer um certo perfil do Putin, como ele está se acirrando, está alguns pontos acima, uns tons acima. Aliás, ele acabou de fazer ali uma conversa, era uma mesa, a gente até estava observando nas imagens, né, o senhor comentando assim, era uma mesa que aparentemente só tinha mulheres. Aí ele falou sobre as sanções que a Rússia tem sofrido, inclusive nas agências estatais, as agências ligadas ao governo russo, se fala dessas sanções, mas sempre com um tom de dizer, tá vendo o que o Ocidente está fazendo com a gente? Tá vendo como a gente tem que ir lá mesmo fazer isso? E parece que ele está tentando fazer uma aproximação, talvez, né, não de um tom tão... Esse encontro assim com mulheres ali numa mesa, numa conversa, deixando elas perguntar ali para ele, né, sobre a maldade do Ocidente com a Rússia. Parece que é um tom de fazer uma aproximação com a sua população, né? Sim. O Putin resolveu, né, fazer essa reunião exatamente no momento em que o nosso programa está acontecendo, mas claramente esse encontro que ele teve ali, me parecem aeromoças, né, algo parecido, visam desconstruir ou tentar, né, desconstruir essa imagem do homem frio, calculista, impiedoso, desumano, não é, que especialmente nos últimos 10 dias, né, de conflito, né, foi se consolidando. Então ele está falando para o público interno, justificando, explicando, argumentando, e também, né, para o público externo, né, fazendo algo que ele sabe bastante, que é a questão da contra-informação, né? O Putin foi um funcionário da KGB, mas com uma atuação assim nada glamourosa, não é nada parecido com o que a gente vê de um espião especialmente nos filmes hollywoodianos, né? Ele analisava informações, não é? E ele sabe fazer isso muito bem. E também acho que é interessante a gente perceber que
uma guerra, não só essa, tem várias guerras acontecendo ao mesmo tempo, e uma das mais importantes é a guerra da comunicação, né? É a guerra da informação. A Rússia não é propriamente uma democracia plena, eles têm até o Putin chama de democracia controlada, né? Então nós não temos ali o que a gente poderia chamar de uma livre imprensa, de uma imprensa de oposição, né? Então há um controle muito forte da informação. Enquanto no Ocidente, na própria Ucrânia, né, nós temos a difusão das informações com mais fluidez. Então é importante para a Rússia também, né, levar a sua visão e explicar o que está acontecendo. Em relação às sanções, fica muito claro que as sanções de fato estão fazendo efeito, né, e nem poderia ser de outra forma, né? A economia russa está cercada, literalmente cercada, né? Porém, como ele também tem uma sensibilidade para esse fato, ele tenta reverter, enfim, os dissabores, os problemas que começam a atingir as rotinas, né, dos cidadãos, das cidadãs russas, né, mostrando que, olha, de fato, o Ocidente, ele tem uma prevenção, ele quer debilitar, ele quer derrubar, né, a Rússia. Então, de alguma maneira, isso o Putin trabalha, não só ele, enfim, os demais ministros, a Duma, não é, que é a Assembleia Russa, exatamente difundindo os meios de comunicação, difundindo essa percepção de que de fato, a luta se justifica na medida em que o Ocidente ele é contra a Rússia, ele não quer ver o renascimento de uma Rússia forte, de uma Rússia capaz de propor as regras do jogo e não seguir as regras do jogo que o Ocidente quer impor. Quero aproveitar esse gancho do senhor para o seguinte, e por favor, sinta-se à vontade de discordar ou corrigir-me aqui nessa pontuação. Tenho a sensação que a nossa diplomacia, a brasileira, está mais ou menos 2 semanas atrasadas na leitura do conflito. Por quê? Porque quando o governo norte-americano dizia vai acontecer um conflito, a Rússia vai invadir a Ucrânia, o Hamilton Mourão, que é nosso vice-presidente, que é um general, dizia, não, acho que isso vai se resolver por base na diplomacia. Bem, quando, mais uma vez, o governo norte-americano, mas também aí já o governo alemão, outros governos da Europa diziam claramente a seus cidadãos na Ucrânia, deixem a Ucrânia, vai ter um conflito. O nosso governo, a nossa embaixada que lá estava, e isso veio no relato de todos os brasileiros com quem conversamos, não pontuavam claramente que aconteceria um conflito. Não diziam isso claramente, né? Pelo contrário, não mandavam seus cidadãos sair. E neste momento, quando até a Alemanha, a gente mais cedo aqui estava conversando com o professor Kai Lehmann, né, faz uma revisão histórica da sua postura, mandando armas para o conflito, fazendo investimento militar, que era uma coisa impensável na Alemanha, começa, né, a gente vê vários países mudando sua posição, o Brasil mantém a seguinte postura, sim, somos contrários ao conflito, mas sanções não são o melhor caminho. Parece que a gente está um pouquinho equivocado nessa leitura, né? Porque não tem o que fazer agora senão essas sanções. Nossa, ela é uma reflexão complexa, com muitas nuances, mas eu entendo que é um assunto muito pertinente para nós brasileiros. A nossa diplomacia, desde a época do Barão do Rio Branco, e a gente pode fazer uma divisão antes e depois, não é? Ele cria o Itamaraty, ela é muito ciosa da ideia de respeito ao direito internacional. Uhum. Tá? Então, o direito internacional ele tem os seus ritmos. Então, esse é um aspecto, essa é uma variável a ser considerada. A outra é uma tensão que não existe apenas nesse governo, o governo
Bolsonaro com Itamaraty, é uma tensão histórica, que aí tem poderíamos citar vários momentos, né, em que o Itamaraty tem uma concepção e o governo tem uma outra concepção. Porque no Brasil, em última instância, os formuladores, né, da nossa política externa oficial são funcionários de Estado, que são os diplomatas do Itamaraty. Enquanto os governos têm as suas visões, as suas ideologias, as suas visões partidárias. Então, historicamente, a gente tem, tensões, notoriamente em eventos, como guerras, como questões de direitos humanos. Isso está acontecendo agora. Nós temos, inclusive, dentro do próprio governo, o vice-presidente vai numa linha, o presidente vai numa outra linha e o ministro das Relações Exteriores vai numa terceira linha. Eu entendo o comportamento da Alemanha e essa verdadeira disruptura, do comportamento da Alemanha e dos atores que estão diretamente envolvidos, os protagonistas desse evento, precisam se posicionar talvez até um pouco à frente daquilo que se desenha que vai acontecer. Que foi, para o ouvinte, para isso ficar mais claro, o Biden exatamente desempenhou esse papel. Inclusive foi acusado de um certo histerismo, de exagerar. A diplomacia brasileira, estou falando da diplomacia, estou falando do Itamaraty, do Estado brasileiro, seguiu, digamos, os ritos tradicionais, os protocolos tradicionais de situações como essa. Pedir o cessar-fogo, o imediato cessar-fogo. Num segundo momento, recomendar o início imediato de negociações, concomitantemente se oferecer como um mediador, Talvez a gravidade da situação exija, e eu espero que o Itamaraty faça isso nas próximas horas, nem nos próximos dias, tome posições mais contundentes, na medida que o cessar-fogo, apesar de dito pelos dois lados, não está acontecendo, Então, você tem razão no que se refere a... Sim, existem os protocolos, os rituais, mas nós precisamos ser mais incisivos, o tom, o grau, a temperatura está mais elevada do que prescreve o direito internacional, que de certa forma foi rasgado na medida em que houve uma potência, uma superpotência militar agressora que invade, que fere a soberania de um outro Estado, irmão do Brasil, um Estado que mantém ótimas relações, que tem embaixada. Então, depois de 10 dias, se espera uma posição mais contundente do Itamaraty. Me parece que o Itamaraty está colocando interesses comerciais à frente dos seus valores tradicionais da nossa política externa, que levou o Brasil a ser um dos países mais respeitados no ambiente internacional, A nossa política externa historicamente é muito admirada, por isso que a gente desempenhou um papel de protagonismo, mesmo não sendo uma potência, na Segunda Guerra Mundial, na questão de Israel. Nossa, eu poderia ficar aqui a manhã inteira falando uma série de eventos em que isso aconteceu. Vamos torcer para o Itamaraty dar o próximo passo, Como você falou, parece que a história andou e o Itamaraty está aqui parado, observando e precisa se pronunciar e ser mais ativo, Trazendo aqui para o nosso ouvinte, parece que nós agimos de acordo com a ordem que o mundo sempre andou no momento em que o mundo sofreu uma ruptura de ordem, É isso mesmo, isso que aconteceu, Tudo bem, a gente tem uma cultura, a gente tem uma tradição, mas nesse momento as coisas foram rompidas, essas culturas e tradições foram rompidas e o mundo está se questionando como que a gente age agora. Aí vem a Alemanha com uma ministra verde
dizendo, para tudo, vamos investir o nosso 2% do nosso PIB aqui na nossa defesa, né? É uma coisa impensável. Impensável, né? A gente tem aí um pedido da Moldávia e da Ucrânia agora para ingressar na União Europeia. É um questionamento de momento que a gente está vivendo. E aí, nesse sentido, claro, a gente não pode e seria irresponsável fazer futurologia neste momento, né? Mas é claro que a gente quer ouvir dos estudiosos, porque nós jornalistas somos só leigos deste assunto, o que a gente pode pensar aqui dos próximos dias? A Rússia, muito provavelmente, pelo seu poderio bélico, vai sim conseguir ali se sobrepor à Ucrânia. Mas vai se sobrepor a uma população que resiste a ela. Não é o que aconteceu na Crimeia, que você tinha uma população favorável ali à Rússia, né? É uma população que resiste a ela. De outro lado, a gente tem uma Europa e uma OTAN que parecem estar fortalecidas com seus papéis, né? Se mostraram importantes novamente. Como é que a gente vai olhar aqui para os próximos dias, professor? Bom, o historiador, ele não faz previsões, mas ele faz conjecturas com base nas evidências, né? Mais ou menos quando a gente começa a assistir um filme, não é? O diretor ele vai dando algumas dicas, ele vai dando algumas evidências, você necessariamente não vai, né, adivinhar o final do filme, mas você faz conjecturas, não é? Você desenha aí finais possíveis. Olha, militarmente, a Rússia já poderia ter conquistado a Ucrânia, né? Mas com um custo, né, de vida, um custo humanitário que mesmo a Rússia sendo uma superpotência não conseguiria bancar, né, do ponto de vista internacional, né? Se a gente pegar o mapa da guerra, a gente vai perceber os avanços se dão em áreas onde há um forte contingente de etnia russa, né, que é exatamente ali naquela linha de fronteira, daquelas duas possíveis repúblicas, né, entre aspas, aí desce em direção, chega, né, até a região do Mar Negro, em Odessa, que é uma cidade que tem um vínculo histórico fortíssimo com a própria história da Rússia e da União Soviética, né? Eu lembro aqui o nosso ouvinte, para aqueles que assistiram, para aqueles que não assistiram, eu quero aproveitar e recomendar um filme que divide a história do cinema antes e depois dele, que é o Encoraçado Potemkin. Que acontece exatamente o momento mais importante do filme, que são os 5 minutos mais eletrizantes da história de cinema. Esse filme, se a memória não falha, de 1924, 25, um pouco antes, que é o Encoraçado Potemkin, não é? Então, a Revolução Russa, o primeiro episódio de 1995, que vai desencadear 17, que é a Revolução Russa, começa na Ucrânia, né? Começa na atual Ucrânia, em Odessa. O cenário que se coloca nos próximos dias é a continuação desse jogo de demonstração de força, de dissuasão, de persuasão, de pressão sobre o governo ucraniano para que, sim, se volte à mesa de negociação num cenário em que a Ucrânia esteja derrotada, capitulando, né, para o nosso ouvinte entender. Capitular eu perdi a guerra, vamos negociar, e, portanto, você vai negociar na condição de derrotado. Então, você não vai, no caso aqui da Ucrânia, não é? Provavelmente não seria o mesmo presidente, não é? Mas, enfim, se ele permanecer, o que eu acho muito difícil nesse caso de uma vitória russa, do domínio de Kiev, um lado vai negociar como vencedor e o outro lado como derrotado, né? O que levaria, por exemplo, o Putin a conquistar o que ele deseja, a Rússia conquistar o que ela deseja. Uma Ucrânia fora da União Europeia, uma Ucrânia fora da OTAN. Esse é um cenário. Um outro cenário que é muito pouco provável na minha concepção é o Putin retroceder, tá? Suspender a operação,
dizendo que a operação atingiu os seus objetivos, né, de debilitar o governo pró-ocidente da Ucrânia, né? As forças nazistas, né, na Ucrânia foram eliminadas e derrotadas, né? É um discurso possível também, né? Mas a tendência é que nos próximos dias a gente tem esse cenário muito perigoso, tá, da Rússia atingindo alvos que tenham, inclusive, um impacto midiático, como a torre de TV. Não foi obra do acaso, não é? E naquele horário, exatamente naquele momento, o planeta inteiro, né, assistindo, aquele prédio público, não é? A usina nuclear, né? Então, veja que há uma seleção exatamente para causar esse impacto. Uma outra característica, não dessa guerra, mas de qualquer guerra, é difundir o medo, não é? Espalhar o medo. As cidades estão ficando cada vez mais vazias, o que de alguma forma vai facilitar o avanço das tropas russas. Uma imagem que me preocupa muito, Ellen, se você me permite, o que me leva a relativizar o poder das forças militares ucranianas, não da população, tá, mas das forças militares, é aquele comboio. Não é? Aquele comboio é um alvo fácil para ataques aéreos, né? E isso não está acontecendo. O que, do ponto de vista de uma história, de uma compreensão de uma história militar, né? As forças de resistência militares, oficiais, não é, da Ucrânia, elas são muito débeis diante de um avanço, não é? Então, respondendo mais objetivamente e rapidamente a tua pergunta, né, eu vejo uma situação de uma certa estagnação, tá, desse cenário. Então, a gente vai continuar com alvos, pequenas cidades mais importantes sendo dominadas, né, e o Putin vai esperar, se o outro lado não mudar, conquistar a Ucrânia, derrubar o governo, uma vez Kiev invadida, o governo provavelmente vai buscar segurança na Polônia, não é? Não propriamente do governo polonês, mas da OTAN, não é? Que está ali instaurada. Penso que dificilmente esse cenário vai mudar. Tá certo. Bom, a gente conversou aqui com o professor Sidney Leite, coordenador do curso de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco. Professor, mais uma vez, obrigada. Depois, quando sair daqui, já pode fechar a ediçãozinha aqui, já tá na casa, professor. Já pode fechar a edição, já fica tudo certo, viu, professor? Tá ótimo no ar, tá muito bem já. Tá legal, eu me sinto em casa mesmo e de casa, é um grande já. prazer. Obrigada. Como eu costumo dizer, é um grande prazer estar aqui dando uma entrevista na rádio que eu ouço. Não é nem todo dia, é todo tempo. Obrigada, professor, viu, pela gentileza.